Os pesquisadores acreditam que não foram humanos que construíram esse templo. As pedras do Templo de Júpiter, elas possuem uma enorme quantidade de cristal na composição. E essas pedras, elas interferem de uma maneira bizarra no espaço-tempo aqui no planeta Terra. Você já deve ter estado em algum lugar que você chega e automaticamente a energia do local interage com você. É como se o local tivesse o poder de interagir com o teu corpo e causar reações que podem ser de fato sentidas. No meu caso, por exemplo, isso aconteceu quando eu estive no Observatório Griffith, que fica nas montanhas da Califórnia, nos Estados Unidos. O local abriga um imenso pêndulo de Foucault. E eu não sei por qual motivo a energia do pêndulo contagia as pessoas que chegam ali. Tanto que eu cheguei por volta das 8 da manhã, 6 da tarde eu já tinha visto tudo que tinha para ver ali no observatório, já tinha assistido várias apresentações e eu não queria ir embora. Além de eu não querer ir embora, eu também não vi o tempo passar. O que será que tem nesses locais que interferem com a nossa energia e fazem com que a gente se sinta bem? Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esses lugares que têm o poder de interagir com a energia do nosso corpo e fazer com que a gente se sinta bem ou se sinta mal. Só que nós vamos falar aqui mais especificamente de um único local no planeta, um local muito misterioso, um templo que foi construído há mais de 2000 anos atrás. Você já deve ter ouvido falar sobre as lendas das ruínas de Baalbek. Ou também pode ser que você nunca ouviu falar desse lugar e vai ouvir falar aqui no meu vídeo. O lugar é um templo imenso construído há mais de 2000 anos atrás. E esse local, até onde consta, foi construído em homenagem a Júpiter, o deus. Não existe nenhum vestígio do motivo pelo qual esse templo foi construído. Ninguém sabe de onde veio a ordem da construção, não se sabe nem por que esse templo existe. A parte mais doida da história é que ninguém sabe por que esse templo foi abandonado. O mistério sobre esse templo nunca nem foi e nunca nem será desvendado. O Templo de Baalbek é um dos locais mais misteriosos do planeta Terra. É um complexo gigantesco que tudo leva a crer que foi construído durante o Império Romano. Só que ninguém sabe, porque parece que ele não foi construído durante o Império Romano. Ele foi construído e dedicado ao deus Júpiter e ele fica localizado no Líbano. Cada uma das peças desse templo pesa mais de 1000 toneladas. E esse é um dos grandes mistérios. Afinal de contas, por que pedras tão grandes? Por que tão bem cortadas? Quem teria a habilidade de movimentar uma dessas pedras, sendo que no presente momento nós não temos a habilidade de movimentar uma dessas pedras? Seria praticamente impossível reproduzir a estrutura desse templo até nos dias de hoje, com toda a tecnologia que nós temos. Porém, como se não bastassem obstáculos suficientes para a construção desse lugar, o templo ainda fica localizado em cima de uma montanha, ou seja, que cordas são essas ou que braços fortes são esses que levaram essas pedras todas lá para cima? A ideia da construção supostamente era para ser uma construção extremamente forte e que pudesse suportar tudo e durar para sempre. Mas por que será que eles queriam que esse templo durasse para sempre? Porque aconteceu alguma espécie de cataclisma monstruoso que destruiu o templo, porque hoje em dia ele está em ruínas. Todas as conclusões de pesquisas feitas nesse local apontam que esse local precisava durar tanto assim, ele precisava ser indestrutível, porque ele foi construído para funcionar como uma espécie de portal Stargate, ou seja, uma espécie de complexo militar para o pouso de naves ou até mesmo para abertura e fechamento de portais. Mas a civilização romana tinha condições de construir um negócio como esse? A resposta é não, não tinha. Nem ela, nem todas as outras civilizações que vieram antes e as civilizações que vieram depois também não tinham. Os arqueólogos acreditam que os romanos tenham construído essa estrutura por causa da estrutura em si. Nela existem colunas romanas.
Então a gente olha e fala, os romanos construíram, porque tem colunas romanas. Só que não é isso não. Uma análise mais profunda revelou que essas paredes não possuem nenhuma influência da construção romana. São 3 gigantes blocos de pedra no entorno do templo, cada um deles pesa mais de 900 toneladas. E eles foram colocados, gente, de uma maneira tão perfeita, encaixados de uma maneira tão sublime, que você não consegue nem colocar uma simples folha de papel na junção dessas pedras. Especialistas acreditam que essas colunas romanas podem ter sido colocadas depois, como se os romanos tivessem chegado lá, encontrado umas ruínas e falado, legal, vamos construir em cima, traz umas colunas aí, bota as colunas aí. Por algum motivo eles quiseram fazer uma reforma no templo, eles chegaram lá e falaram, legal, vamos fazer uma reforma aí, e daí colocaram as colunas depois, porque elas não têm nada a ver com a arquitetura que está embaixo. São 2 arquiteturas diferentes, uma na base e uma em cima, com essas colunas. Nós temos outro ponto muito interessante a ponderar. O templo está em cima de uma montanha, só que embaixo do morro ali você vai encontrar o local de onde essas pedras foram tiradas para a construção do templo. Nesse local você encontra 3 pedras ainda maiores que as pedras que estão na base do templo. São pedras imensas e 2 delas já são conhecidas há mais de 100 anos. Uma das pedras é chamada de a Pedra da Mulher Grávida, mas não se sabe por que essa pedra tem esse nome. Ela só tem esse nome mesmo. Colocaram o nome lá na pedra. Essa pedra faz com que qualquer humano que pare do lado fique minúsculo, porque ela é imensa. Ela é tão grande, mas tão grande, que ela chega a pesar mais de 1000 toneladas. E ela foi colocada ali em um ângulo que não faz sentido nenhum para nenhum pesquisador. Como se não bastasse tudo isso, do outro lado da rua tem outra pedra, ainda mais pesada, ainda maior, que pesa 1460 toneladas. Elas foram descobertas em 2014 porque elas estavam cobertas de sedimento. Então os arqueólogos alegam que os romanos foram responsáveis pela construção desse templo aí. Eles falaram, a construção desse templo foi feita pelos romanos. Eles chegaram, escavaram tudo e construíram tudo. Só que os romanos, gente, eles eram seres muito pragmáticos. Eles não iam deixar nem o templo por fazer, como ele está, e nem iam deixar essas pedras que eu falei que estão embaixo do morro, largadas ali, tipo assim, depois a gente vê isso aí. Não era assim que funcionava. Os romanos não eram esse tipo de pessoa. Inclusive, eu gostaria de ter um romano aqui para arrumar minha casa, porque ia ficar sempre um brinco. Por esse motivo, os pesquisadores agora têm certeza que esse templo não foi construído por romanos, mas sim, ele foi construído por alguma civilização antediluviana. Inclusive na mesma época que as pirâmides de Gizé foram construídas. Principalmente porque esse templo contém os mesmos códigos matemáticos que foram utilizados para a construção das pirâmides do Egito. Esse sistema de números também é conhecido como números sagrados, e eles são encontrados em todas as culturas do passado que existiram aqui no planeta Terra. São números primordiais que são gerados pelo movimento do planeta Terra e, de alguma maneira bizarra, eles se repetem nas construções do passado. Como, por exemplo, o número da precessão do eixo de rotação da Terra, que é 72 graus. O Templo de Júpiter foi construído em cima de uma estrutura que já existia. E essa é a parte mais interessante, porque para que existia aquela estrutura ali? Quem é que construiu essa estrutura? Bom, os antigos cristãos da Igreja da Siriaca da Antioquia, que é um tipo de cristianismo que existe no Líbano, também são conhecidos como a Igreja da Maronita, eles parecem ter a resposta. Eles alegam que essa estrutura foi feita por ninguém mais, ninguém menos que Caim, filho de Adão. Sendo assim, então, essa estrutura teria sido construída juntamente com o início da vida humana no planeta Terra. Mas até onde eu sei, a origem da vida humana no planeta Terra teve início lá no Pleistoceno. Ou seja, a gente está falando de mais ou menos 2 milhões de anos atrás, com a existência do Homo erectus. Então, como é que uma estrutura de 2 milhões de anos atrás estaria de pé até hoje? De pé entre aspas, né? Tá meio em ruína. Mas assim, não tem como, não teria como uma estrutura de 2 milhões de anos se manter em pé. E que humano era esse que tinha habilidades de construções tão avançadas assim? É aí que nós chegamos no ponto principal do vídeo.
Os pesquisadores acreditam que não foram humanos que construíram esse templo. Os deuses da Mesopotâmia, aqueles que a gente fala sempre aqui no canal, que são os mesmos deuses gregos, que por coincidência são os mesmos deuses dos romanos e que por coincidência ainda maior são os mesmos deuses de todas as culturas politeístas que têm deuses neste planeta. Nós estamos falando aqui que os mesmos deuses que frequentaram o Monte Olimpo, eles também são os Anunnakis e eles também são os deuses romanos? Sim, é exatamente isso. Toda essa região do Líbano, inclusive o local onde o Templo de Júpiter se encontra, é a mesma região detalhadamente explicada nas escrituras cuneiformes deixadas pelos sumérios há mais de 2000 anos atrás. E o templo de Baalbek pode ser algum tipo de planta para armamento, porque todas as estruturas megalíticas do entorno parecem ter passado por algum tipo de guerra. Afinal, elas estão em ruínas, mas não ruínas causadas pelo tempo, mas sim ruínas causadas de propósito. Parece que esse templo passou por uma espécie de uma guerra. Que guerra? Não sabemos, não tem nenhum registro de nenhuma guerra acontecendo ali naquele lugar. Quando você olha para o templo de Baalbek, você tem a visão muito clara de que esse local foi destruído. Ele foi destruído por alguma coisa. Ou caiu alguma coisa ali, ou ele foi destruído durante uma guerra. Uma das hipóteses levantadas para o motivo pelo qual o templo está destruído dessa forma seria algum tipo de um evento cataclísmico, como a chegada de um meteoro que atingiu essa região. Mas meteoros deixam crateras, e não existe nenhuma cratera e nenhum fragmento de meteoro ali. Misteriosamente, a destruição que aconteceu nesse templo, ela não afetou a base do templo, só afetou as colunas. Então essa hipótese meio que cai por terra, e o que aconteceu ali no templo foi uma espécie de uma batalha mesmo. Uma batalha que não deixou nenhum documento de sua existência. Principalmente algum tipo de tecnologia de artilharia misteriosa de guerra que nós não conhecemos, porque a destruição ali foi feita por etapas. Como? Não fazemos ideia. E se você parar para prestar bastante atenção, você vai perceber que Roma Antiga esteve envolvida em uma guerra com um outro poder na Terra. Eles estiveram envolvidos na Batalha de Cartago. E Cartago era uma civilização fenícia que existia na África. Interessante é que no primeiro milênio antes de Cristo, eles eram os únicos inimigos de Roma Antiga. Durante as guerras púnicas, eles pereceram e eles foram rapidamente tomados por Roma. Ou seja, não existia outro inimigo assim tão grande de Roma. Esses romanos, eles eram realmente muito poderosos, como a gente lê nos livros? Ou será que eles tiveram uma ajudinha desses deuses provenientes do espaço? No entorno do templo de Júpiter, eles usaram 54 colunas. E vocês lembram que eu comentei brevemente lá sobre o número da precessão do eixo da Terra, que é de 72? Pois é, para cada 1 grau de precessão, 72 anos passam. Então, se você pegar 72 e adicionar a metade de 72, que é 36, você terá 108. Divide 108 por 2, então você terá 54. Ou seja, a construção do templo também, de uma certa forma, está ligada com a noção bizarra que esse povo tinha sobre os números primordiais do planeta. Esses números também são encontrados em todos os megalitos do passado, nas pirâmides, por exemplo, e em todos os outros templos no Egito. Mas o que será que os romanos encontraram ali naquela região para eles quererem colocar as suas colunas em cima? Tipo, eles chegaram, aí eles olharam o templo de Júpiter e falaram: vamos colocar nossas colunas aí porque o negócio é muito bom. As pedras do templo de Júpiter, elas possuem uma enorme quantidade de cristal na composição. E essas pedras, elas interferem de uma maneira bizarra no espaço-tempo aqui no planeta Terra. A energia gerada por essas pedras promove a criação, a abertura de portais Stargate, ou seja, ligando a Terra a um ponto muito remoto no universo que a gente nem sabe como funciona. Essas pedras por fora, elas parecem normais, elas parecem tipo pedra de calçada, por exemplo. Mas por dentro, elas estão cheias de quartzo, de cristal, ou quartzo piezoelétrico, que é o tipo de quartzo mais puro que existe no planeta Terra.
O campo eletromagnético dessas pedras, ele interage diretamente com o nosso campo eletromagnético e com as leis da ressonância harmônica. Essa poderosa ressonância interage com todo o nosso corpo, podendo alterar inclusive o nosso organismo a nível celular. O Templo de Baalbek pode ter sido um local utilizado para fazer propositalmente mutações em pessoas. Mutações genéticas. O Templo de Baalbek é apenas um dos locais no planeta Terra onde você consegue escapar dos limites físicos da terceira dimensão. Igual eu comentei no começo do vídeo sobre quando eu estive no Observatório Griffith, que fica na Califórnia. O local é extremamente bizarro e todo mundo que pisa lá tem sensações. Isso sem contar que todas essas pedras, todos esses templos que possuem essas pedras, eles estão diretamente conectados com a energia telúrica do nosso planeta. Então esse templo, de uma maneira totalmente bizarra e que a gente não consegue entender, ele drena toda a energia que vem de dentro do planeta Terra para alguma finalidade. A gente também não sabe para quê. Existe alguma coisa no Templo de Baalbek que faz com que até o mais cético que pise lá entenda que tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa rolando. Se você pisar lá, você pode ser a pessoa mais cética do mundo. Você vai perceber a energia que vem do chão. É como se o templo fosse um organismo vivo. E é aí que fica a pergunta final do vídeo. Para que mesmo que a gente precisaria de um templo como esse? Qual é a finalidade desse local? A finalidade desse local, com certeza, é uma finalidade que nós desconhecemos, porque até o presente momento, ano de 2022, nós não utilizamos a energia telúrica do planeta para nada. Bom, não abertamente, Não assim, mainstream. Algumas pessoas utilizam e sabem muito bem o que estão dizendo. Eu quero saber se você conhecia esse templo e se você conhece algum outro lugar no planeta Terra, já esteve em algum outro lugar do planeta Terra, que quando você chega, você pisa, você sente como se o local estivesse vivo. Comenta aqui embaixo e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Que pai!